porque a cariação que estava marcada para hoje foi cancelada pelo ministro do STF, Dias Toffoli. A realiação, ou também agora fica a cargo a cariação, na verdade, agora fica a cargo da Polícia Federal e vai depender dos depoimentos colhidos hoje. Serão ouvidos o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e também do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Tudo indica que a cariação fica para 2026, mas ainda depende, então, do andar da carruagem desses depoimentos hoje com a Polícia Federal. Vamos entender sobre o que pode acontecer a partir de agora? O João Pedro Drummond é advogado criminalista, nos ajuda nessa missão. Tudo bem, João Pedro? Seja bem-vindo ao News Primeira Edição. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia a todos os telespectadores. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, a gente precisa destacar, a credibilidade do Banco Central, a intervenção que aconteceu no Banco Master para evitar um colapso financeiro em duas instituições e também vítimas de investimentos sem rastros. E a cariação gerou um mal-estar até pela isonomia do Banco Central. Quem pode pedir uma cariação no meio de uma investigação? Bom, excelente pergunta, Luara. Primeiro, acho importante os telespectadores entenderem do que se trata uma cariação, correto? A cariação é um instrumento de investigação para dirimir divergências, para sanar contradições entre versões que surjam sobre os fatos. E ela pode se dar entre duas testemunhas, não necessariamente apenas sobre investigados. Então, a cariação pode ser entre um investigado e uma testemunha, entre duas testemunhas, entre mais de um investigado. Quanto a isso, não vejo grande problema, mas o primeiro ponto sensível que surge dessa discussão é o momento em que isso foi provocado pelo ministro, porque a cariação ela deve remeter a depoimentos já colhidos, a versões já tomadas, para que eventuais contradições que tenham surgido sejam sanadas. E tais depoimentos, como já vimos, não foram tomados e estão agendados para hoje, após uma certa reviravolta aí nas últimas horas. Então, esse é o primeiro ponto de sensibilidade. O segundo ponto, que também tem causado bastante discussão, é a legitimidade do ministro para tomar essa medida, para ordenar que a Polícia Federal realize uma cariação. Sobretudo quando notamos que esse pedido, essa ordem, na verdade, ela foi feita sem a anuência do Ministério Público Federal. Isso, vejamos, Luara, é um debate intenso, um debate que já ocorre há algumas décadas aqui no Brasil, em diversas frentes, em diversas esferas do Poder Judiciário. Discute-se se o juiz, na condição de fiscalizador e de presidente de um inquérito, ele teria legitimidade para ordenar um ato de investigação. Um artigo, acho que é importante mencionar, o artigo 3º do nosso Código de Processo Penal, que foi inclusive incluído após o conhecido pacote anticrime, ele deixa muito claro que o Brasil, o sistema processual brasileiro, ele é regido no sistema acusatório. O que isso significa? Significa que o juiz ele deve se comportar como um espectador da produção da prova, não um interventor, um inquisitor, mas um espectador da instrução probatória, no caso ainda que em fase de investigação preliminar, enquanto o destinatário dessa prova e o fiscalizador das medidas a serem tomadas na investigação é o Ministério Público Federal, nesse caso federal, mas o Ministério Público como um todo, aqui a Procuradoria-Geral da República, no caso, com o auxílio, o braço da polícia, no caso aqui da Polícia Federal. Essa discussão ela remonta a exemplos recentes aqui na história. A própria Operação Lava Jato, em que tivemos o então magistrado Sérgio Moro enquanto um juiz extremamente interventor no processo, que depois até se mostrou um pouco mais grave do que isso, quando as mensagens foram
foram vazadas, e até o próprio inquérito das fake news, recentemente presidido também no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, em que o Supremo também adotou uma postura interventora numa investigação, né? Então, é uma discussão muito intensa que, ao meu ver, né, se for essa a pergunta, essa é uma atitude que não dialoga com a atitude do ministro Dias Toffoli, é uma atitude que, no meu ver, não dialoga aqui com esse sistema acusatório. João Pedro, lembrando que o Banco Central, ele já fez uma intervenção no Banco Master, quando desconfiou daquela movimentação, daquelas vendas que não tinham rastreabilidade. Diante dessas provas do Banco Central, a gente pressupõe que não existe, então, uma dúvida em relação ao que estava acontecendo ali no Banco Master. E o Banco Central é um órgão que tem uma autonomia, é muito respeitado, ele tem também uma isonomia. Tudo isso é um fator até histórico, né, de credibilidade do Banco Central. Quando a gente olha instituições financeiras, lá naquela crise, por exemplo, 2008, que vários bancos quebraram, o Banco Central, ele cuidou para que não tivesse um respingo tão forte aqui na economia do Brasil. Ele também está sempre monitorando todas as taxas de a Selic e as transações bancárias também. Então, é um órgão independente e com credibilidade pelo seu histórico. Se teve uma intervenção no Banco Master, é porque ele tem provas contra o que estava sendo feito ali no Banco Master. E, peraí, não vai acontecer essa venda porque o prejuízo vai ser grande e vai ter um rombo no sistema financeiro. Eu queria trazer, se tem essas provas por parte do Banco Central, caberia mais essa investigação agora, Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal, todo mundo entrando nessa história? Isso não acaba trazendo uma insegurança jurídica até para o próprio Banco Central? Luara, uma excelente pergunta, um excelente histórico que você traçou. De fato, a medida, a forma como essa medida foi adotada pelo ministro Dias Toffoli, ela gerou sim um ruído institucional. Não haveria problema algum, na minha concepção, em ser colhido um depoimento, em ser ouvido qualquer membro, diretor, membro técnico do Banco Central para que trouxesse ao inquérito o material colhido durante a apuração que resultou na intervenção durante a negociação entre o BRB e o Banco Master, como numa condição de testemunha, numa condição de interessado. O próprio banco se coloca nessa posição no inquérito aqui do Banco Master. Depois, né, tudo resulta de uma apuração administrativa realizada pelo Banco Central. Então, nesse ponto, não haveria problema algum, né, em ser oficiado o Banco Central para que fornecesse todo o material apuratório, ou para que algum diretor, algum membro do banco pudesse esclarecer aqui já com outro viés, o viés criminal, o que teria sido apurado durante aquele momento. E nisso não haveria problema, mas o timing e a forma como a medida foi adotada pelo ministro Dias Toffoli deixou esse ruído, porque, bom, a oitiva, né, primeiro porque, como dito, foi marcada uma cariação sem a tomada de depoimentos prévios. Então, presumiu-se contradições com base talvez em documentos. Enfim, o inquérito ele corre sob sigilo, então não posso precisar aqui o que está na mesa hoje do ministro para que ele tenha tomado essa decisão, mas uma cariação determinada sem depoimentos anteriores. E segundo, ainda que isso tenha tido uma reviravolta e hoje os depoimentos tenham sido marcados, digamos, de praxe ou tradicional numa investigação que o real investigado, a pessoa que está sob investigação, ela seja ouvida após as testemunhas. E aí, todas essas contradições possam ser traçadas, mas a sensação que foi passada é que o diretor de fiscalização do Banco Central e
o Daniel Vorcaro, o real investigado aqui, estariam numa mesma condição, certo? Nesse inquérito. Acho que, salvo engano, o Banco Central até fez uma provocação ao ministro via embargo de declaração, e o ministro se posicionou dizendo que o banco, né, a autoridade do Banco Central, estaria ali como mero terceiro interessado, o que arrefece um pouco, digamos, esses ânimos, essas dúvidas e esse ruído institucional. Mas foi sim uma medida que gerou uma certa desconfiança quanto à atitude do Banco Central, e isso foi, como você bem destacou, isso foi certamente agravado pela posição do Tribunal de Contas da União, que agora chega para contestar a própria liquidação do banco. Então, isso nos remete a mais uma pergunta, talvez, né? Qual foi o motivo, o que o ministro Dias Toffoli pretendeu com essa medida, sobretudo por ter sido tomada de ofício, como eu já disse, né? Ela não foi um pedido do Ministério Público Federal, não foi um pedido da Polícia Federal, foi uma atuação direta do ministro da Corte. Então, não sabemos o que está por trás disso, né? Estamos no meio do recesso forense, então foi uma medida adotada durante o plantão judiciário. O que se pretende com essa medida ainda não se sabe exatamente, se é gerar uma pressão para as investigações correrem, indo direto ao ponto, direto ao Daniel Vorcaro e de uma forma direta colocar todo mundo frente a frente. Enfim, eu não sei precisar o que se passa hoje na cabeça do ministro, mas, resumindo, de fato foi um expediente que gerou uma desconfiança institucional no Banco Central, e isso, como você disse, o banco é uma instituição, uma autarquia que deve ser muito prestigiada. Inclusive, talvez seja até uma tentativa, né, de limpar um pouco a imagem que ficou quando veio à tona aquela carona que o próprio ministro pegou com o advogado de defesa do Banco Master. Então, pode ser também uma tentativa de mostrar que, olha, aqui nada interfere, nós vamos investigar, nós vamos a fundo nessa história, porém esqueceu que o Supremo Tribunal Federal, ele não tem um poder de investigação, né? Ele é o poder judiciário, ele precisa decidir, ele precisa julgar o que chega depois da investigação. Agora que a gente sabe que essa decisão sobre a cariação vai ficar com a Polícia Federal, talvez só para o ano que vem, porque nós já estamos aí na virada do ano. Os depoimentos estão sendo colhidos hoje. Eu quero só que você traga para a gente, uma vez comprovado pela Polícia Federal, diante dos depoimentos que vão ser colhidos hoje, e confirmado, né, os indícios já levantados pelo Banco Central, o que muda nas investigações? O assunto morre e fica do jeito que está, ou pode ter algum desdobramento no processo, no rito? Boa pergunta, Luara. Nós, advogados, sempre falamos, tem uma certa máxima que nós sempre sabemos como uma investigação ela começa, mas nunca sabemos como uma investigação termina. Então, uma investigação na fase que se encontra, ainda no inquérito preliminar, não estamos ainda numa ação penal propriamente dita, estamos numa investigação. É um procedimento muito dinâmico, né? E os seus rumos, seus trilhos, eles são definidos a cada elemento de prova que vai surgindo. Então, com base nos depoimentos, quem vai determinar quais serão as próximas medidas a serem adotadas, via de regra, é o Ministério Público Federal. Como você bem anotou, o Poder Judiciário deveria, nessa situação, ser mais um espectador do que um interventor, mas pode ser que o próprio ministro, no afã, né, de querer mostrar uma agilidade, uma celeridade na investigação, determine outras medidas, mas os próximos passos ficarão, via de regra, a cargo do Ministério Público e da Polícia Federal. Pode ser que outras medidas cautelares, como quebras de sigilo bancário, fiscal, possam ser determinadas, ou o Ministério Público pode, ele tem essa atribuição de dizer, olha, por mim, as investigações estão encerradas, eu já tenho o que preciso para oferecer aqui uma ação penal contra Daniel Vorcaro ou outros investigados. Isso fica, novamente, como já disse, a cargo da
Procuradoria-Geral da República, do Dr. Paulo Gonet, e feito isso, ele poderá oferecer uma denúncia e dar início, assim, agora à fase de ação penal, à fase de processo criminal contra quem ele considere ser réu nesse processo. Perfeito, João Pedro, muito obrigada por esclarecer, trazer todos esses detalhes e esmiuçar também para a gente compreender, porque quando a gente fala de Banco Master, de ministros, nós não estamos falando com peixe pequeno, né? Nós estamos falando de tubarões. Mas a regra, o rito processual, gente, ele é o mesmo para todo mundo. Então, nós ainda não estamos falando de um processo, nós estamos falando de uma intervenção do Banco Central, que é um órgão independente, que viu ali uma situação de risco e, então, por isso fez intervenção no Banco Master. Isso não tem nada a ver com o processo e com investigações da polícia. Diante do que teve de repercussão desse caso, veio, então, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas e agora a Polícia Federal fazendo essa investigação. Ali, quando acaba a fase de investigação, tendo provas, essas provas são apresentadas para o Ministério Público, seja no âmbito, igual quando é uma ação menor, seja no âmbito municipal, estadual, como também nível federal. O Ministério Público, ele pode acatar ou não essa denúncia e aí sim começa o trâmite se vira um processo ou não. Ou seja, são degraus que vão subindo de acordo com provas, com documentos, com depoimentos. Tudo isso faz parte desse processo, mas a maneira como chegou essa repercussão de intervenção do Banco Central no Banco Master, atingindo o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas e agora a Polícia Federal, a gente precisava trazer esse esclarecimento. Obrigada, viu, João Pedro Drummond, advogado criminalista, nos ajudando a entender um pouco mais esse cenário. Até a próxima, seja sempre bem-vindo ao News Primeira Edição. Obrigado, Luara. Obrigado a todos os telespectadores. Muito obrigada.